das ciências é produzir novos conhecimentos sobre determinados assuntos, sobre determinadas temáticas. Para isso, né, existem duas formas de se produzir conhecimento. Uma é pelos métodos empíricos, métodos que prezam muito pela observação, pela coleta de dados e que os resultados são produzidos por um grande número de dados que corroboram em uma determinada direção, né, de tese. Então, as proposições, né, as afirmações científicas que utilizam métodos empíricos, né, são aquelas que são baseadas em muitas observações, né. Então, olha, foi observado de forma sistemática, né, com um grande número de casos, por meio de instrumentos que são muito confiáveis, né, e aí a gente concluiu isto aqui. Bom, aí se está utilizando os métodos empíricos. Essa é uma forma de produzir conhecimento. A outra forma de produzir conhecimento em ciência é através dos métodos dedutivos, tá? Onde, como o próprio nome indica, né, a dedução exerce o papel principal, né. Nos métodos dedutivos, a a justificativa do pesquisador, do cientista, ela não parte da observação, da coleta de dados, né, de um número significativo de casos. Ela parte do uso da razão, né, da argumentação, isto, apoiado numa linguagem, né, lógica formal, e a partir de um encadeamento lógico de vários argumentos, se chega às conclusões, né. Claro que falando assim parece bem simples, mas lembrando que a gente deve sempre produzir resultados novos e para isso a gente precisa sempre, né, ir até o que a gente chama de fronteira do conhecimento, né, que aquele conhecimento máximo, assim, que existe sobre aquela temática específica no mundo hoje, né. Então a gente precisa ir até lá, a gente precisa, né, compreender bem essa fronteira do conhecimento e a partir daí sim, né, no caso dos métodos dedutivos, então produzir novos conhecimentos, né. Os métodos então, aqui eu falei de 2 tipos de métodos, os métodos empíricos e os dedutivos. Os métodos empíricos são muito aplicados em áreas que dependem de fatos, né, ou de dados, né, a gente pode também colocar assim, para que se construa alguma afirmação, alguma tese sobre as temáticas daquela área. Isso acontece, por exemplo, na economia, que usa muito estatística, né, sobre dados sociais. A história, que também, né, as teses são sempre corroboradas por algum achado arqueológico, né, ou documento, né, ou seja, coisas concretas, né. A medicina também, né, onde as técnicas, e tratamentos são sempre confirmados por estatísticas, por aplicações em um grande número, geralmente, né, de pessoas, né, no caso das vacinas mesmo, a gente pode, perceber isso. Então os métodos empíricos se aplicam muito a essas áreas. Por outro lado, os métodos dedutivos, né, de argumentação e uso de lógica formal, são utilizados para áreas onde, se estuda muito as linguagens e conceitos mais abstratos, como, por exemplo, né, a matemática e a filosofia. O conhecimento matemático e o conhecimento filosófico, né, grande parte dele, pelo menos, embora existam algumas áreas, eh, que se pode dizer que são mais experimentais, mas né, grande parte do conhecimento matemático e filosófico é produzido de forma dedutiva, sem coleta de dados, sem observação, mas com o uso de lógica formal em cima do conhecimento mais avançado que já existe, né, nessas áreas, em uma determinada linha de pesquisa. Bom, a ciência, né, seja pelos métodos, empíricos quanto pelos métodos dedutivos, ela está sempre interessada em buscar a verdade. Embora se saiba que, na verdade, a verdade não é, a gente não conhece, nunca vai conhecer provavelmente toda a verdade sobre tudo, porque senão nem precisava ter ciência. Se todo mundo soubesse tudo, então, né, não precisaria fazer previsão de nada, não precisaria existir remédios, nem nada, a gente já saberia de tudo, né. Como a gente não sabe de tudo, então a gente precisa ir em busca da verdade, né. Agora, o que a ciência tem como pressuposto é que, embora exista uma essência das coisas, uma verdade, né, a gente não pode ter acesso total a essa verdade, portanto, a gente precisa delimitar e estudar bem aquilo que se mostra para nós, aquilo que temos acesso, que é o que a gente chama de fenômeno. Então, o fenômeno,
né, o que que é um fenômeno? O fenômeno é uma construção teórica, né, em cima, de observações ou de deduções, né, em cima de uma determinada temática, em que se cria uma linguagem para discutir tudo que tem a ver então, né, com aquilo que se mostra, né, para aquilo que se quer estudar. Então, o fenômeno é, na verdade, uma parte da verdade que é observável, né, mas que é compartilhada na comunidade acadêmica, né. Então é diferente de um fato, né. Então, por exemplo, a gente pode ter um fato, existiu, né, a verdade sobre a chegada do Cristóvão Colombo na América. Essa foi a verdade, né. A gente tem o fato, que é aquilo que a gente consegue mais ou menos saber a partir de documentos, a partir de, né, achados arqueológicos sobre esse assunto, sobre esse tema, tudo mais, né. Mas o fenômeno, né, vamos dizer assim, que é a chegada dos europeus à América, né, ele é na verdade um assunto. O fenômeno é um assunto debatido entre, né, acadêmicos, entre pesquisadores, né, e cada um vai trazer a sua argumentação para se tentar chegar ao máximo que se pode, o máximo que se consegue conhecer da verdade, que provavelmente, né, nunca vai ser conhecida, né, porque a gente tem sempre acesso só a alguma face, né, do que aconteceu, não a tudo, né. Bom, por último, né, eu gostaria de destacar aqui que o que a ciência hoje considera como conhecimento tem muito a ver com o que o Platão, lá na Grécia Antiga, já dizia sobre o que que era o conhecimento, né. Para o Platão, né, o conhecimento era o conjunto de crenças verdadeiras e justificadas, né. Ou seja, tem coisas que a gente acredita, são nossas crenças, né, tem um conjunto de verdades no mundo. Eventualmente, algumas coisas que a gente acredita podem coincidir, né, com as coisas que são verdades, mas a gente não tem certeza disso, a gente só acredita. Para que isso se transforme, para que a nossa crença se transforme em um conhecimento, o que a gente tem que fazer é apresentar uma justificativa, né. E basicamente a ciência é isto, a ciência é esta busca incessante, incansável de buscar justificativa, né, para crenças, né. Então, que na ciência moderna a gente pode chamar de hipóteses, né. Então se tem hipóteses, e a partir dessas hipóteses a gente pode construir teses, mas aí a gente precisa de justificativas, né. E a forma como a gente obtém essas justificativas varia muito, é diferente de área para área, de linha de pesquisa para linha de pesquisa e às vezes até de pesquisador para pesquisador dentro da mesma linha de pesquisa. Mas a ideia básica é essa, é conseguir muitas justificativas para sustentar, né, a teses, né, afirmações. Era isso. Até a próxima.